Olá a todos, meu nome é Analice, vamos iniciar hoje a primeira formação para o PEI, certo? Eu vou apresentar a nossa formadora, ela é a Rosiara Alves, ela é pedagoga, terapeuta cognitiva comportamental, psicopedagoga, neuropsicopedagoga clínica institucional, especialista em educação especial inclusiva, em TEA e especialista em gestão educacional. Vou dar espaço agora para ela, professora Rosa. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês conseguem verificar? Estão me ouvindo? Seu áudio, Rosa. Microfone, sim. Conseguem me ouvir? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês. E vamos dividir agora esse espaço para conhecermos o novo PEI. Vocês conseguem ver minha tela? Só um instante. Vocês estão conseguindo ver a tela? Só um minuto, por gentileza, para a gente colocar aqui o slide. Pronto. Você pode iniciar. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o Plano Educacional Individualizado, que é o PEI. Passa. Muitas pessoas estão dando várias nomenclaturas, como PAEE, PTI, PI, PIB, PIT, mas, na verdade, realmente é PEI, Plano Educacional Individualizado, tá certo? Essas nomenclaturas são utilizadas, mas em outros contextos. Hoje, o foco realmente é o PEI. Não está passando o slide, tá? Então, o Plano Educacional Individualizado, ela é uma das modalidades utilizada na necessidade de aprendizagem do estudante com deficiência para planejar aí os métodos e estratégias do ensino a serem utilizadas. Então, assim, não somente as pessoas com deficiência, mas aquelas também que têm qualquer tipo de transtorno, em que o professor veja a necessidade realmente de estar fazendo aí esse plano educacional individualizado. Então, ele permite o quê? Atender às necessidades dos estudantes, na aprendizagem com deficiência. Consegue me ouvir? Sim. Estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Voltou? Voltou, pessoal?
Obrigada. Então, o PEI, na verdade, é essa proposta de organização curricular que é desenvolvida especialmente para cada educando com deficiência e tem como objetivo nortear aí essa mediação pedagógica do professor e de desenvolver os potenciais ainda não consolidados do aluno. E aí, como definição, nós trouxemos da seguinte forma, né? Que ele é um documento que estabelece aí as estratégias educacionais personalizadas para esses estudantes com necessidades especiais. Ele define essas metas específicas de aprendizagem e de desenvolvimento para cada aluno. E ele é ajustado regularmente com base no progresso e nas mudanças e necessidades desse educando. Então, o objetivo do PEI é realmente esse, garantir a inclusão do aluno com sucesso, certo? Para que ele consiga fazer isso de modo com que ele evolua. E através do PEI que nós vamos perceber isso. Né? Então, do que é que deve conter no PEI? O PEI ele deve conter aí o histórico desse aprendizado, com os conteúdos em que o aluno ele já domine previamente, né? E o que ele irá aprender, o que ele gosta, como ele se regula, o que você sabe sobre ele. E tudo isso ele é baseado em uma emenda. Né? Existe uma emenda provisória, a emenda 1025 de dezembro de 2020, e a partir daí é que a gente começa a construir o PEI, através dessas informações. Né? Muitas pessoas acabam falando assim, não vale a pena fazer o PEI. Eu começo a fazer o PEI agora, acaba o ano, no próximo ano outro professor tem que fazer, e começa tudo novamente. Na verdade, se nós seguirmos o que a medida provisória solicita, ele é contínuo. Então, vai acabar, eu sou professor do primeiro ano, fiz o primeiro PEI, suponhamos que esse é o primeiro PEI do aluno, do educando. Eu comecei a fazer esse PEI junto com o pai, com o professor. E aí, chega final de ano, o professor do segundo ano vai recomeçar? Não, ele vai pegar as informações que já constam no primeiro PEI e vai atualizar para o segundo PEI, que é o segundo ano, e assim sucessivamente. Então, não existe uma perda de tempo. E as informações, elas não são perdidas, como a maioria das pessoas acham, tá certo? Então, ele é contínuo. E dentro dessa continuidade, nós temos que saber quem é que deve elaborar esse PEI. Então, toda a equipe disciplinar, ela deve, sim, fazer a elaboração desse PEI. Então, assim, inclusive, se essa criança ela tiver um acompanhamento médico, terapêutico, esses terapeutas também podem ajudar na construção desse PEI. Os pais, os familiares, o diretor, o coordenador, o professor, os professores da sala de AE podem dar esse suporte, veja só, suporte, até porque os professores da sala de atendimento educacional especializados, eles focam no PAE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, tá certo? Não o PEI. Né? Então, como diz, é fundamental que esse processo de construção ele seja feito em parceria com a família e, na medida do possível, até com o próprio estudante. Então, tem os estudantes aí que eles conseguem falar sobre o que eles gostam, qual a melhor forma que eles irão aprender. E eu acredito que é muito importante ter essa troca e que isso seja consolidado no PEI e dentro de suas práticas. Então, como nós iniciamos lá, eu não sei se estava no mudo, né? Então vamos repetir aqui, né? Então, o PEI nada mais é do que esse plano individualizado que abrange aí as necessidades educacionais dos estudantes com deficiência ou com dificuldade de aprendizagem, tá? Que nele vai contar aí as intervenções, adaptações, serviços necessários para atender. Então, o objetivo do PEI é estabelecer essas metas de forma realista, de forma mensurável, né, para o desenvolvimento acadêmico, social, emocional e funcional desse aluno. E nele também vai conter algumas adaptações desse serviço necessário para que esse aluno consiga adequar todo o seu conhecimento. Como benefício, nós temos aí a aplicação efetiva desse PEI. Então, quando eu construo um PEI bem embasado e realmente com conhecimento do meu aluno, ele vai desenvolver a autonomia, a autoestima, a autoestima, e vai fortalecer a colaboração entre escola, família e demais profissionais de apoio, tá? Então, o PEI ele não é somente utilizado aqui no Brasil. Muitas pessoas estão falando, né? Não, mas o PEI só é utilizado no Brasil. Em outros países, como Itália, Estados Unidos e França, ele é amplamente utilizado já há muitos anos. Tá certo?
Então, nós temos uma citação aqui de Dutra, em que ele fala o seguinte, que um caminho para o progresso escolar do estudante com deficiência é a individualização do ensino, ao que se refere o ato de planejar o ensino para todos, mas levando em consideração o que o aluno já conhece, como suas especificidades, suas potencialidades e suas formas de se relacionar com o processo de aprendizagem, né? Embora a individualização do ensino foque no aluno, o planejamento ele deve estar relacionado com os conteúdos gerais da turma. Então, essa individualização do ensino não deve criar um currículo ou plano de aula paralelo. Então, assim, vocês vão perceber que essa nova roupagem do PEI, que foi pensado realmente para os professores do município, em todas as suas dificuldades, ele não traz um planejamento à parte, certo? Então, isso vai ajudar bastante no dia a dia, né? Não há necessidade de criar esse outro currículo, certo? Mas sim, realmente, de adaptar essas questões dos alunos e da forma com que está sendo elaborado. Então, o PEI ele não é fixo, ele pode ser... Estou pedindo para falar mais devagar. Fala mais devagar, tá bom. Falar mais devagar. Obrigada. Né? Ele deve ser alterado e ajustado quando houver a necessidade, tá? Pode e deve conter, na verdade, as questões do aluno e também informações dele enquanto paciente, certo? Existem avanços e retrocessos, vocês podem estar colocando sim nesse PEI, e as potencialidades e dificuldades. O PEI, na verdade, ele dentro dessa proposta, ele é centralizado, porque, assim, o projeto político-pedagógico tem que constar o PEI, né? O plano de ensino tem que ter o PEI, no plano de aula, tudo isso tem que ser colocado e direcionado para o PEI, né? Tudo isso embasado o quê? Na BNCC, no MEC, e a meta disso tudo aí é que o estudante ele alcance até o fim do ano letivo o que vocês colocarem lá no PEI. Então, nenhum aluno tem o PEI igual ao outro, né? Então, não pode, na verdade, copiar e colar. Você tem que olhar realmente quem é o seu aluno, quais são as competências, quais são as potencialidades dele, o que é que você pode fazer para que haja a evolução desse aluno. Então, esse documento norteador, que é adotado no âmbito educacional, ele deve vir dessa forma, né? Elaborado, constando aí toda essa questão pedagógica, né? Antes de mostrar para vocês a nova roupagem do PEI do nosso município, vamos estar fazendo aí uma linha do tempo da inclusão para que possamos entender um pouco mais essas questões. Então, lá em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi estabelecido os direitos e a garantia para essas crianças, né? Incluindo aí a educação inclusiva. Em 94, com a Declaração de Salamanca, foi feita assim, a inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino, e só em 96, na LDB, foi o que garantiu realmente o atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência. Quem fornece aqui, eu vi aqui no chat, quem fornece esse documento norteador, na verdade, existe uma medida provisória de número 1025, de 31 de dezembro de 2020, é uma emenda aditiva, e nessa emenda aditiva ele vem todo o passo a passo do que o PEI deve contemplar, tá? Essa aqui foi a pergunta de Heloísa Helena, muito obrigada por sua participação, Heloísa Helena. Né? Espero realmente ter sanado aí a sua dúvida. A linha de tempo da inclusão, nós vamos aí para 2001, onde o PNE tem uma lei que define aí as metas para a inclusão escolar dos estudantes com necessidades especiais, certo? Logo depois, nós tivemos aí as diretrizes para a inclusão desses estudantes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E em 2012, nós consolidamos esse direito através do Estatuto da Pessoa com Deficiência, garantindo... Só um instante. Reforçando aí a necessidade do PEI somente em 2012. Em 2015, foi instituída aí a LBI, tá certo? A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que foi destinada realmente a assegurar e promover
em condições de igualdade. Naquele tempo, nós não usávamos ainda, pelo menos, dentro desse documento, né, a questão da equidade, eles ainda usavam a igualdade, o exercício dos direitos da liberdade fundamentais para pessoas com deficiência, visando aí a sua inclusão social e cidadania, tá? Em 2016, teve um documento, certo, da ONU, onde nesse instrumento falava sobre a organização do plano educacional do estudante com todas as adaptações razoáveis. Então, ele falava que essa adaptação não era uma adaptação aprofundada, era uma adaptação razoável, que é realmente hoje o que nossos professores vêm fazendo dentro de todas as possibilidades. Então, aparece agora aí para vocês a medida provisória, a qual eu havia falado anteriormente, né? A medida provisória de 1025, de 31 de dezembro de 2020, certo? Onde ela deixa claro que deve ser adotada no âmbito do sistema educacional inclusivo, o PEI, né, que é um instrumento de planejamento individualizado, ok? Pode passar. E logo após, nós conseguimos verificar aí o que o PEI deve contemplar. Então, tem todos os itens, vocês podem estar verificando essa emenda, certo? Que tem a identificação do estudante, a avaliação desse estudante, os objetivos mensuráveis de ensino em termos de habilidade e alvo a serem desenvolvidas e os programas de ensino aplicáveis para cada objetivo estabelecido, os recursos de acessibilidade utilizados para a execução dos programas, o protocolo de conduta individualizado e as diretrizes para adaptação das atividades e da avaliação. Então, essa medida provisória, ela vem para realmente dar esse norte e colocar da melhor forma. Então, essa emenda, ela tem por objetivo realmente aperfeiçoar aí a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência por meio dessa institucionalização do plano educacional individualizado como uma ferramenta, né, que induz, que faz, na verdade, e entende-se isso como regulamentação desse instrumento por meio da lei. Né? E aí nós temos aí um condão de conferir uma estruturação mais racional e eficiente dos recursos educacionais. Né? Dentro do parecer 50, né, teve essa grande movimentação aí, e ele trouxe diretrizes relacionadas também à educação de pessoas com autismo, certo? Então, nós temos alguns itens dizendo também que o estudante com TEA, ele tem o direito ao PEI. E o que deve implementar e como são essas práticas baseadas em evidência. Então, nós temos que ter aí, e o documento, ele fala isso, nós temos que ter a identificação do estudante, a avaliação do estudante como um protocolo cientificamente validado, os programas de ensino do estudante acompanhado, né, através das folhas de registro. Então, essas folhas, como é rosa, mas como é que vai ficar essa questão das folhas de registro? As folhas de registro é o que vocês fazem na sala e que vocês têm à parte. Mas o que nós queremos nesse instante, mais do que nunca, é esse documento norteador. Né? Existe um prazo. O prazo, de acordo com a lei, dentro do primeiro ano escolar do estudante, são de 30 dias após o começo das aulas. Tá? Esse realmente é o prazo. E aí a mesma coisa depois que começa as aulas, no caso de continuidade da mesma escola. Então, assim, até o final do ano, após o período das avaliações finais, tem que ter, assim, aplicação do início no ano seguinte. Foi por isso que eu disse, você não vai perder a informação que você fez no PEI anterior. O próximo professor, ele vai pegar esse PEI e vai usá-lo como um norte para estar como referência, muito obrigada, como referência para o próximo PEI. No caso, será feito este novo documento e mais o que já está sendo feito. E se a escola não fizer, né? O documento, ele é solicitado, sim, e é um direito. E existe um prazo. Caso o pai faça uma denúncia e busque esse apoio jurídico, há uma complicação, sim, para a escola e para os professores. Certo? Até porque o PEI ele é um direito de todo aluno com deficiência e deveria ser
deveria não, deve ser um direito de todos. Né? Pode passar. E eu trouxe, antes de mostrar para vocês o PEI, o desenho universal da aprendizagem, tá? Nesse caso, nós temos na tela pessoal, as meninas estão anotando aqui as perguntas para ao final ser respondidas, tá certo? As meninas estão anotando aqui e vão ser respondidas sim essas perguntas, tá certo? Então, passe essa imagem, coloque naquela, por gentileza. Do peixe, isso mesmo. Então, no Duo, eu trouxe essa imagem aí do sistema educacional, né? E aí o professor ele fala nessa imagem sobre uma seleção justa, onde todos farão o mesmo exame, uma mesma avaliação, que é escalar uma árvore. E aí ele traz a reflexão do quanto é difícil para os alunos realizarem a mesma avaliação, serem avaliados da mesma forma, sendo que todos são diferentes. Né? Então, isso aí é uma imagem, o Dua traz essa imagem de reflexão para nós, nos avaliarmos enquanto professores, para melhorarmos nossas práticas. Outra imagem que nós trouxemos é essa da rampa, onde nós percebemos, pelo menos a maioria das pessoas, elas acham que uma rampa, só quem tem acesso é o cadeirante, que é a primeira coisa que vem à nossa mente. Mas a rampa, ela serve para muitas pessoas, né? Para a pessoa que está passeando com seu filho, com o carrinho, para o cadeirante, para o rapaz que está fazendo a entrega, para o menino que está brincando com a bicicleta, para o menino que está brincando de skate. Então, da mesma forma, acontece na sala de aula, quando nós queremos fazer só um tipo de avaliação e não uma avaliação adaptada. Né? Eu sei que é muito difícil hoje dentro da nossa realidade, mas quando nós começamos a olhar para o nosso aluno com outro olhar, nós conseguimos, sim, fazermos essas adaptações. Então, é a escola que deve se adaptar às diferenças dos alunos e não o contrário, né? É essencial para que algumas... o que é essencial para alguns é bom para todos. Pessoal, uma coisa que eu devo falar a vocês é que esse PEI estará no CIGED, né? Essa aí foi alguma das nossas reivindicações nesse tempo, para que esse PEI ele fique de forma online mesmo, para que vocês possam estar respondendo, para que vocês possam estar respondendo e fique mais fácil, que facilite a vida de vocês na hora de estar construindo esse PEI, tá? Então, o desenho universal, voltando aqui, o desenho universal da aprendizagem, ele atende aí a diversidade, os recursos pedagógicos tecnológicos, os materiais, as técnicas, as estratégias, e tem como objetivo facilitar aí essa aprendizagem e o acesso ao currículo. Pode ir. Né? Então, o PEI ele é baseado também, né, no desenho universal da aprendizagem para garantir a inclusão de fato de cada um dos estudantes. Né? E ele é um componente essencial porque ele fornece aí as diretrizes para as adaptações e que as acomodações sejam projetadas de forma a atender sejam projetadas de forma a atender essas necessidades diversas dos alunos, promovendo sua participação ativa e o acesso ao currículo, tendo como benefício aí o aumento da motivação e o engajamento dos alunos, que cria um ambiente de ensino e aprendizagem mais inclusivo e equitativo. Então, como que deve ser, Rosa, essa avaliação, né? Como deve ser a avaliação dessa pessoa? Então, ele deve conter dados qualitativos ou quantitativos, deve descrever as potencialidades dessa pessoa, ele deve descrever as dificuldades e deve organizar essas dificuldades, as áreas em etapas de desenvolvimento. É como se fosse uma linha do aprendizado aí, realmente para uma escrita. Primeiro você vai trabalhar as questões de fonemas, depois você vai trabalhar sílabas, as palavras, as frases, os parágrafos, até chegar no texto. Então, assim, é uma linha de evolução e que, através do PEI, você vai conseguindo verificar cada etapa
dessa criança. Então, no P, ele deve conter aí as habilidades dessa criança, as habilidades desenvolvimentais e as habilidades acadêmicas. A habilidade de aprendiz, ela vai criar essa disponibilidade aí, né? Que são aprendidas no contexto escolar, sem a necessidade de ensino programado, né? Então, tem o ensino de habilidades como entrar na escola, né? Ir até a sala, aguardar o sinal, sentar, tudo isso você pode colocar no PEI. As habilidades desenvolvimentais são aquelas que normalmente não precisam ensinar de forma explícita para essas pessoas com desenvolvimento tanto típico, mas que pode não ter sido desenvolvida em pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento. Tá, as perguntas estão sendo anotadas, tá certo? Serão respondidas sim ao final. E as habilidades acadêmicas são aquelas descritas no currículo do nosso sistema de ensino, que está prevista na BNCC, tá certo? Que pode ocorrer sim, deve ter, veja só, adaptações razoáveis, de várias formas, como também simplificadas. Então, o PEI, ele tem... Pode voltar. O PEI, ele é baseado, sim, na BNCC. Isso mesmo, tá? Você está sinalizando aí que vocês podem escrever no chat suas questões e ponderações, que sim, ao final serão respondidas as perguntas, tá ok? Pode passar, Melissa. Então, essa é a nova roupagem do PEI, tá certo? Inclusive, vou repetir mais uma vez, ele estará no CIGED, né? Então, vai constar aí a identificação do aluno, com o nome do aluno, data de nascimento, a data da elaboração desse PEI. Rosa, o PEI anterior, que foi solicitado, a cada 2 meses nós tínhamos que fazer uma atualização. O que a medida provisória fala é que não precisa a cada 2 meses, certo? E sim, uma vez no ano, se houver a necessidade dessa atualização, será feita sim, tá certo? Mas não a cada 2 meses, ok? As informações de saúde, vai constar essas informações de saúde. Essa parte aí, o próprio coordenador da escola pode estar respondendo sem problema algum, junto à família, né? Nele vai constar aí o tratamento que essa criança ela realiza, se ele faz psicologia, se ele está indo para o fono, se ele faz reforço escolar, terapia ocupacional, tem todas essas informações, inclusive medicamentosas, como a própria medida, a emenda aditiva solicita. Questões de autonomia também consta no PEI, porque nós temos que entra na parte de avaliação. Nós vamos saber se essa criança ela consegue se comunicar de forma oralizada, se possui algum tipo de comunicação alternativa ou não, se ela consegue realizar atividades com autonomia, se ela consegue ir ao banheiro, tomar água, se ela possui mobilidade reduzida. E o mais importante, em casos de crise, como devemos proceder? O que é que ajuda a regular esse aluno? Então, eu já tive aluno em que ele se desregulava e por conta de uma conversa com a mãe, no momento que estávamos construindo o PEI, nós tivemos a informação que essa criança ela se acalmava ao ouvir o barulho, ao som da chuva. Então, o que nós fazíamos? Entrava no YouTube no momento de desregulação dessa criança, né? E colocava o som da chuva e ela conseguia se acalmar. Então, eu acredito que os pais, na hora da elaboração, são importantes em relação a isso, porque ele tem um conhecimento maior sobre o filho do que nós, não é isso? E também colocar aí as principais potencialidades, o que é que essa criança gosta, né? Pode passar, Analisa. E aí vem a parte de avaliação do estudante. Veja, pessoal, essa primeira parte, ela deve sim ser respondida com os pais. Isso quem vai fazer, a coordenação pode estar fazendo, a direção pode estar fazendo, sim, viu? Mundo da Mari está perguntando aqui, eu dei uma olhadinha rapidinha aqui no chat, se é uma anamnese. Nós temos que ter essa informação
Isso mesmo. A Aline está falando aqui que no novo documento consta que a duração é de 6 meses. Pronto, Aline, correto. A cada 6 meses, se vocês verificarem, eu vou voltar aqui a tela para a primeira página, ele vai ter uma atualização lá no CIGED, realmente a cada 6 meses. A outra, não. Não. Aí, depois dessa. Não, volta a análise. Por final. Vou mostrar aqui a tela. Passa. Aí. A cada 6 meses, vai ter uma sinalização, certo? Quando houver quando chegar aí no 6º mês, tá certo? Isso aí realmente está correto, viu, Aline? Vai ter sim essa atualização no 6º mês. Pode passar. Dentro dessa avaliação, como solicita a medida provisória, a emenda, nós trazemos os tópicos que deve haver no PEI. Eu não preciso daquele documento extenso como era o anterior, fiquem despreocupados, né? Nós seguimos realmente a emenda aditiva, que vai estar disponível para vocês em uma circular, tá? E aí ele consta o seguinte: quais as características específicas do estudante, né? Então, aí nesse campo, inclusive, vai vir toda a informação de que, neste campo, o professor pode descrever os aspectos relativos ao comportamento, contexto escolar, habilidades cognitivas apresentadas e dificuldades de aprendizagem. Então, nesse tópico, que consta lá na emenda, veio para cá, e é isso que vocês têm que responder. O outro ponto específico são objetivos mensuráveis. O que esse estudante pode alcançar? Quais as habilidades-alvo desse estudante? Também é outra informação. A terceira informação é o programa de ensino aplicável. O que considera prioridade de ensino? Né? O que o estudante ele precisa aprender para progredir, respeitando a especificidade desse estudante. Então, isso deve ser observado e passada essa informação no PEI. A outra informação que deve constar no PEI são os recursos de acessibilidade utilizados para a execução do PEI. Quais são as adaptações que você, professor, vai utilizar? Quais são as estratégias que vai garantir aí a participação ativa desses estudantes no processo de aprendizagem, com que tipo de material adaptado, tecnologia assistiva e essas adequações que forem pertinentes, as adequações que vocês fizerem. Vocês vão descrever tudo isso, tá? Então, veja como ele está sucinto, está bem menor. Não é? E a última coisa que vai ser solicitada dentro desse PEI são as diretrizes para adaptação de atividades e avaliação do estudante. O que é que nós precisamos considerar nesse ponto? As necessidades dos estudantes, garantindo aí que ele consiga realizar as tarefas de forma acessível. Isso pode incluir adaptações no formato das atividades, como o uso de imagens, textos simplificados, os vídeos, o tempo extra para a realização da avaliação e atividades, o uso de tecnologias assistivas e diferentes formas de avaliação. Então, assim, essa avaliação, sim, ela pode ser oral, prática, pictográfica, através daquelas PECs, também você pode estar fazendo a utilização. No PEI também, o tempo extra para a realização da prova, né? Esse estudante aí, ele tem direito até mais 1 hora para fazer essa avaliação, se houver a necessidade. Tá ok? Só um instante, deixa eu voltar aqui. Pessoal, então o PEI, né? O PEI que nós vamos utilizar aqui no município é esse. Então, ele se resume aí dentro desses 5 itens em que o professor ele já conhece esse aluno e ele vai estar preenchendo, né? E deve ser adotado por todas as escolas. Então, é somente esse, não vai ser um outro documento, tá certo? Nós tivemos essa preocupação em diminuir, mais que diminuir o documento, seguir o que a medida provisória solicita, né? Porque quando os pais solicitarem isso da escola ou quiserem levar
muitos estão entrando na justiça por conta de muitas coisas, nós já temos esse documento pronto. E aí ele vai verificar. Professora Ana Paula, se a sua auxiliar pode trabalhar juntamente com a senhora na construção desse PEI, se vocês debaterem aí, vocês conversarem em relação às questões da criança, não tem problema nenhum. Mas, na verdade, quem vai fazer esse preenchimento de toda essa parte aí é a senhora, porque só a senhora tem acesso ao CIGED. Vamos verificar aqui as perguntas. As técnicas Márcia, a técnica Márcia e a técnica Analice vão estar entrando aqui também. Só um instante, por gentileza. Vânia, esse modelo, na verdade, vai sair a circular e ele também vai ser atualizado. Eu só não sei lhe informar nesse instante a data que ele estará no CIGED, certo? Mas, se não me engano, se não saiu hoje, mas amanhã já estará a circular, certo? Disponível para vocês. Já está no blog, né, Aline? Muito obrigada. Pronto, já gente. está atualizado. Retornei aqui, vamos voltar com as perguntas que a gente acabou anotando aqui. Uma das perguntas, eu não consegui ver a questão de quem fez essa pergunta, se, falando sobre essa questão desse novo PEI, será que terá que ser feito este novo documento e o que já está sendo feito? Para tirar essa dúvida, Rosa, do participante, se vai ser feito este novo documento e mais o que está sendo feito. Não, essa é uma atualização justamente por saber a realidade dos professores. Aquele PEI é inviável, tá certo? É muito difícil para vocês e nós temos que ver a realidade do professor. Até porque nós sabemos que vocês têm aí 5, 6 crianças neurodivergentes, né? Outras com dificuldade de aprendizagem, e fica muito difícil. Não tem como realmente fazer os dois, é somente um. E o que vale realmente é esse aí que nós estamos mostrando agora. E que, inclusive, como... Deixa eu ver, eu acho que foi... Aline, certo? Já está no blog. Aline, eu não acredito que seja uma sobrecarga. Certo? Nós diminuímos e seguimos o que a medida provisória solicita. Eu acredito que isso já é um avanço dentro de tantas dificuldades. Sim. Uma outra pergunta que foi feita é: a partir de quando poderá ser feito esse PEI, Rosa? Aqui. A partir de quando poderá ser feito esse PEI? Não, esse PEI já pode ser feito. Esse PEI já pode ser feito. Pronto. Um questionamento. O que é que o pessoal está falando? Tem uma aluna autista e 4 com dificuldade de leitura e escrita do terceiro ano. Vai precisar fazer 5 PEIs? Autista, Sim. alunos especiais na mesma turma. E Como uma cuidadora que se nega a ajudar o aluno com eu entendi a pergunta aqui. Pronto. Tem uma aluna autista e 4 com dificuldade de leitura e escrita, estes do terceiro ano. Preciso fazer 5 PEIs? Sim. Quando você, professor, percebe essa dificuldade, você deve sim fazer esse PEI. Não somente dos alunos que têm laudo, mas alunos que têm dificuldade de aprendizagem. E quem é que vai dizer isso? Quem deve fazer? Você mesmo, professor. Você está à frente da sua sala de aula e você sabe os alunos que têm essa necessidade. Certo. Uma outra pergunta. Então, quer dizer que o PEI pode ser atualizado para acompanhar o desenvolvimento do aluno? Esse PEI vai ser atualizado, porém, a cada 6 meses, certo? Então, uma vez ao ano, no meio do ano, esse PEI vai ser, sim,
atualizado, né? Até porque vai estar lá, vai ter um itemzinho, um item lá no CIGED, vai ter um link no CIGED que vai dar um alerta para vocês que já é tempo de fazer essa atualização. E aí, o que eu posso dizer? Rosa, o meu aluno não evoluiu, certo? Ou evoluiu. Se ele evoluir, você vai fazer a atualização do seu PEI lá. Você vai colocar os itens que você, em sua opinião, na sua visão, há necessidade dessa atualização. Vocês é quem vão colocar. Se não tiver nenhuma atualização, não, continua a mesma coisa, essa criança não teve evolução, Rosa, eu vou continuar com esse mesmo planejamento. Vocês vão colocar lá uma justificativa de que não vai ter essa atualização do PEI. Um outro comentário, o comentário da Aline, ela está dizendo assim, este novo é ótimo porque é bem objetivo, né, Rosa? Você poderia falar justamente sobre essa nossa proposta de tornar o PEI mais objetivo para facilitar, né, o trabalho do professor? Na verdade, isso aí não foi uma ideia nossa, é como eu disse, nós só estamos repassando algo que é lei, que é o que consta na medida provisória, certo? Então, assim, não estamos fazendo nada assim demais para vocês, nós estamos fazendo, essa é a nossa obrigação, analisar o que é correto e ajudar vocês dentro dessas possibilidades. Então, se tem uma lei que ajuda vocês a diminuir esse planejamento, mas colocar todas as informações necessárias, por que não? Por que não utilizar? Gente, eu estou vendo que alguns estão preocupados com relação ao... O pessoal vai colocar aqui qual é o WhatsApp do CEAF, certo? Para que possa ajudar vocês a registrar a frequência, tá bom? A gente já comentou para eles, já pediu para que eles coloquem o WhatsApp do CEAF. Se mais alguma pergunta, deixa eu ver aqui se a gente separou mais alguma. Falamos sobre a questão do acompanhamento e desenvolvimento do PEI, a questão também que a gente comentou sobre essa atualização, sobre a importância da medida, tá? Acredito que, pronto, eu não consegui, que alguém colocou alguma pergunta que realmente eu não consegui ver, mas eu acredito que as perguntas acabaram, realmente eu não estou conseguindo mais ver. Não sei. Tem uma pergunta aqui. O professor de artes tem mais de 20 alunos neurodivergentes, né? Tem que fazer. Mas não sou eu que estou dizendo que é o senhor que tem que fazer. Existe uma lei e aí nós temos que seguir. Né? Esse PEI deve ser feito, senhora Mônica. Uma outra pergunta é se os slides serão disponibilizados para o grupo. Sim, pode sim, sem problema algum. Estamos verificando se tem mais perguntas. A Aline fez uma pergunta. Para confirmar, é necessário preencher este novo modelo e o que estava sendo elaborado deve ser arquivado? É necessário fazer esse novo PEI. Inclusive, esse PEI vai estar no CIGED. Tá certo? Oficial. Vai ser oficial. Deixa eu ver aqui, apareceu um comentário aqui. Certo, se não tivermos mais nenhuma pergunta, gente, nós acompanhamos aqui. Eu acredito que todas as dúvidas foram tiradas em relação a essa implementação do PEI, tá? Só lembrando que ele vai estar no CIGED, vai estar disponível para todos os professores, a gente vai passar também esse material que a gente apresentou aqui, de forma que todos tenham acesso e que possam tirar dúvidas também, tá certo? Pronto, já colocaram o número do CEAF aqui, certo? Se vocês dão uma olhada. E acredito que nós queríamos agradecer a presença de todos aqui, tá bom? Não temos mais perguntas. Lembrando que
esse material já foi passado, ele está acessível, e que é importante que ele seja feito para que nós possamos tanto garantir esses direitos dos nossos estudantes, tá bom? Para que a gente consiga fazer realmente um documento que nos ajude a compreender melhor esse aluno e essa aprendizagem, tá certo? Certo. Queríamos agradecer a todos, vou dar um espaço para a professora Rosa possa se despedir, tá bom? Professora Rosa. Muito obrigada a todos. Eu espero realmente que vocês estejam satisfeitos com o novo PEI. Foi a forma que nós... tem uma pergunta antes disso, certo? Apareceu uma pergunta aqui no chat de Lívia. Então, há um modelo de PEI, um planejamento diário que precisamos, como o próprio nome fala, preencher diariamente. Não existe um planejamento diário, Lívia. O que existe é esse documento norteador, que tem esses 5 itens que vocês devem preencher com o histórico do aluno. Veja só, o outro PEI, o antigo, certo? Ele tinha realmente que fazer aí esse planejamento, era obrigatório a cada 2 meses vocês demonstrarem isso. Mas que todo professor sabe que tem que fazer um planejamento. Esse planejamento tem que ser feito. Suponhamos que o pai diga que você não está seguindo o PEI. Então, ele vai solicitar o PEI e vai verificar esse plano de aula e vai ver se a senhora está fazendo essas adaptações. E eu acredito que, dentro do possível, vocês estarão fazendo isso sim. Realmente, Tawane, você está totalmente correta. Eu também acredito nisso, né? Que tem que realmente se cumprir a lei e dar condições para o professor fazer isso. Eu garanto que a CEMED ela está nessa luta e fazendo de tudo para que realmente nós possamos dar essas condições a vocês. E uma dessas primeiras condições está sendo essa. Foi revisto o PEI e colocado nesse modelo. Não, Andresa, você não precisa não precisa descrever as atividades que vocês vão fazer diariamente, certo? São apenas esses pontos que nós passamos, tá ok? Não precisa, não tem mais aquela... por gentileza, retorne aí coloque no slide anterior. Pronto. São 5 pontos, certo? São essas características, tá? Específicas, né? Veja só, Valquíria, você falou aqui, né? Gente, se o professor for fazer o PEI de todos os alunos, né, vai ficar fazendo só PEI. O que a emenda, ela fala é o seguinte, vou estar lendo aqui para vocês, certo? Deverá ser adotado, no âmbito do sistema educacional inclusivo, o plano de ensino individualizado, o PEI, instrumento de planejamento individualizado destinado a cada educando com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação, elaborado anualmente, em que constarão todos os esforços pedagógicos mobilizados para a aprendizagem do estudante. E ele também fala que é de forma razoável. Você não precisa se aprofundar tanto como, por exemplo, um terapeuta, que é feito de uma outra forma. Você vai fazer as adaptações necessárias, certo? Se você, enquanto professora da sala de aula regular, verificar que há necessidade de fazer desses outros alunos, se você perceber, você fará. Vamos verificar aqui. Deixando claro, e o professor Williams já colocou aqui, que vai ser disponibilizado um link de inscrição para os encontros presenciais, tá certo? No dia 22 e 24 de abril, serão 60 vagas para cada dia. Então, estaremos com a professora Terezinha, tá? Nessas noites, do dia 22 e 24, né? Não somente a professora Terezinha, como eu e todas as técnicas da COESP, para dar esse direcionamento a vocês e ajudar. Nós vamos levar lá casos para ser analisados e para ser respondido aí esse PEI. Deixando claro que nós tínhamos como... Deixa eu verificar aqui quem foi a pessoa aqui no chat que falou. Só um instante. Não foi Lourdes, não. Obrigada, Lourdes.
Cadê? Deixa eu verificar aqui quem foi a pessoa que falou. Cadê? Andresa havia colocado, não foi isso? Que teria que fazer as atividades diárias. Não há necessidade, tá certo? Não haverá necessidade dessas informações diárias. Ah, o local, o Mundo da Mari está perguntando aqui qual o local, vai ser na sala de convivência da CEMED, tá certo? Vai ser na própria CEMED. Tá? Uma outra pergunta. Então, não será necessário fazer aquele que coloca conteúdo, metodologia e recursos, Rosa? Nesse daqui, ele está vindo de uma outra forma. Você vai colocar as características, você vai colocar os objetivos mensuráveis. Nessa parte aí, você vai colocar em programas de ensino aplicável, certo? Tem uma parte do PEI que tem programa... Na segunda parte, por gentileza. Assim. Essa. Outra. Programa de ensino aplicável, tá certo? E aí você vai colocar aí o que ele precisa aprender, como progredir no outro, a outra parte. Recursos e acessibilidades utilizados para a execução desse PEI. Veja que ele está bem menor, vocês não precisam colocar todas aquelas informações. Pronto, Vânia. Então, nessa data que o professor Williams colocou no chat, nós vamos fazer, sim, juntos tudo isso. Né? A professora Terezinha estará à frente, maravilhosa, né? Não sei se ela está aqui na nossa live, né? Mas eu agradeço todo o trabalho que ela está tendo, todo o carinho que ela tem conosco. Rosângela, não consegui... CEAF já colocou o link. Vocês vejam aí se vocês conseguem agora. Vamos aguardar só mais um instante. Para quem não conseguiu fazer a presença pelo AVA, entre em contato com o número do CEAF, certo? Tem um número fixado aí em cima. Só um instante que eu vou passar o número para vocês, tá certo? Para vocês anotarem. Só um minuto. Bom, pessoal, aqui o número do CEAF é o 79981664742. 79981664742, tá certo? Para que vocês possam tirar essas dúvidas, tá bom? O pessoal colocou novamente aqui, tá certo? Para registrar a frequência, tá certo? Nós queríamos, acredito que não tenham mais perguntas, algumas pessoas estão conseguindo colocar no WhatsApp, tá? Queríamos agradecer a presença de todos vocês. Eu vou passar agora a professora Rosa para ela se despedir, tá? Nessa formação. Lembrando que nos dias 22 e dia 24 teremos presencial lá na sala de convivência, lá na Secretaria Municipal de Educação. Veio uma pergunta agora da Mônica, que ela fala assim: e para quem já fez o PEI bimestral, vai ter que fazer novamente? Você só vai fazer, na verdade, agora você vai pegar o seu PEI bimestral e só vai preencher esses itens aí. E nada mais. Tá certo, Mônica? Posso fazer os agradecimentos? Senhora Mirtz, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim, gratidão a todos vocês que estiveram presentes aqui nesse momento, né, passando essas informações sobre o PEI, o Plano Educacional Individualizado. Foi um momento muito especial, é um momento de partilha, de aprendizado, e principalmente, eu acredito que de fortalecimento coletivo, né? Então, as perguntas foram válidas, gostei bastante, né? Vocês estão muito... Pessoal, é só entrar em contato no WhatsApp da CEAF, tá certo? Né? Espero que vocês possam refletir
E eu estou vendo aí que vocês demonstrando o quanto nossa rede estão vendo, na verdade, e o quanto nós estamos comprometidos com essa construção dessa educação mais justa, dessa educação mais sensível, mais inclusiva. E eu garanto a vocês que discutir o PEI é, acima de tudo, reafirmar o nosso papel na garantia dos direitos e do reconhecimento dessa singularidade aí de cada estudante, realmente, porque que o conhecimento construído junto, ele possa refletir diretamente na nossa prática pedagógica e principalmente no desenvolvimento e na dignidade de nossos alunos da educação especial, né? Que possamos seguir aí caminhando com propósito, com empatia e com compromisso. Então, meu muito obrigada por estarem conosco até agora, nessa missão que transforma as vidas por meio da educação, e que se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui e nossos estudantes não estariam sendo tão bem acolhidos. Então, meu muito obrigada e uma boa noite a todos.